Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Olá, este é o Bíblia para a Igreja. Meu nome é João Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 10 a 20. Quando a gente chega nesse trecho, existe uma pequena mudança na carta de Paulo aos Efésios. Como nós já vimos, nos capítulos 1 a 3, Paulo apresentou de maneira mais clara a sua teologia. Ele apresentou a salvação que nós temos em Cristo da perspectiva de Deus, depois no capítulo 2 da perspectiva dos seres humanos, depois no capítulo 3 ele mostra como que esta salvação gera a igreja, a salvação de diversas pessoas gera a igreja e derruba todos os muros de separação. Tanto no capítulo 1 quanto no 3, ele orou para que a igreja tivesse consciência do poder de Deus e para que ela vivesse à luz desse poder. No capítulo 4, Paulo então começa a aplicar todos esses ensinos e mostrar como nós cristãos devemos viver na prática, à luz de tudo isso, de toda essa obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nos salvar e nos transformar. E aí então Paulo apresenta aquela estrutura do desvestir, renovar o entendimento e revestir. E aí então ele aplica isso para várias áreas práticas, deixando a mentira, fale a verdade. Aquele que roubava, deixe de roubar, trabalhe, produza riqueza e invista em quem precisa. Deixem todas as palavras sujas e falem ações de graças. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Quando ele chega nesse ponto, que é o capítulo 5, verso 18, ele ensina como se encher do Espírito Santo, falando com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças por tudo e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E aí agora é esse o aspecto que ele começa a explicar. Como esposas devem se submeter aos seus maridos e os maridos devem tratar suas esposas, como, ou sua esposa, cada um a sua esposa, como filhos devem se submeter aos pais e como os pais, especialmente o homem, como eles devem educar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como os servos, os escravos, os funcionários devem se submeter aos seus patrões e como estes patrões devem tratar os seus servos. Chega nesse ponto, Paulo então faz uma transição maior. Paulo parece que já tratou das coisas principais que ele queria tratar, tanto no que concerne a doutrina quanto no que concerne a prática cristã. Mas ainda falta um assunto muito importante. Paulo quer falar a respeito de batalha espiritual. Paulo quer mostrar para os cristãos efésios que a vida cristã é uma luta não só no que concerne a luta de nós contra a nossa própria carne, mas que existem forças espirituais malignas que tentam tirar o cristão do seu caminho. É isso que nós encontramos no capítulo 6, versículos 10 a 20. O texto nos diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo já tinha falado sobre o poder.
E agora ele mostra que esse poder de Deus, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele é um poder que ajuda o cristão nas batalhas espirituais. Veja, a Bíblia fala que existe um ser maligno, espiritual, um anjo que caiu por causa do seu orgulho e se tornou um inimigo de Deus e de tudo que tem a ver com Deus. Ele odeia os cristãos e ele quer destruir os cristãos. A Bíblia diz que ele anda em derredor procurando alguém para devorar. A Bíblia diz que ele, como o nosso texto disse, atira dardos inflamados. E o diabo, Satanás, ele tem a sua hoste de anjos caídos, os demônios. E esses atacam os cristãos. E é sobre isso que Paulo fala no nosso texto. E é exatamente porque existe essa realidade espiritual invisível de seres malignos que querem nos tirar do caminho do Senhor, é que Paulo ora: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos relembra que nós não estamos vivendo como quem vai para a praia, nós estamos em guerra. Há muito cristão que está em guerra e, não consciente de que está numa guerra, está vestindo roupa de praia. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra da luz contra as trevas, uma guerra na qual nós somos aqueles que pertencem ao time do Senhor nosso Deus. Mas existe o inimigo, o diabo, e ele quer destruir os que pertencem a Deus. Por isso Paulo dá essa ordem: vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se de maneira adequada, com armas espirituais, para viver neste mundo mal. Por que a gente precisa disso? Paulo diz para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem as suas armadilhas, tem as suas ciladas, tem os seus modos de ataque, tem os seus estratagemas. E nós precisamos da armadura de Deus para ficar firmes. Paulo explica porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo usa vários nomes para falar desse mundo espiritual, das trevas, e um mundo que tenta atacar os cristãos. E é por isso, é porque existem demônios que tentam atacar os cristãos. É porque existem forças espirituais operando no mundo. E essas forças espirituais são antagônicas a Cristo, antagônicas à igreja, antagônicas aos cristãos. É por isso que nós temos que vestir-nos da armadura de Deus. O que é essa armadura de Deus? Essa armadura que nos possibilita resistir no dia mal. Essa armadura que nos possibilita entrar na batalha e vencer a batalha e continuar de pé mesmo depois do final de cada uma das batalhas que vem contra nós ou nas quais nós entramos. Qual é essa armadura? Paulo pega então a armadura do soldado romano e ele espiritualiza essa armadura da seguinte maneira. Portanto, versículo 14, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. Usem o cinturão da verdade. Na nossa luta, nós não apelamos para mentira, nós não apelamos para meias verdades, mas parte da arma do cristão é a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça que protege o peito, os órgãos, alguns dos órgãos inferiores. Essa couraça, no nosso caso, é a justiça. A verdade e a justiça são parte das nossas armas de defesa contra o mundo espiritual maligno. Os pés devem ser calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, o Evangelho que nós anunciamos é o que protege os nossos pés. Como Isaías diz, ó, como são belos sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Ao anunciar boas novas, nós estamos nos protegendo e nós estamos portando e vestindo armas que têm a ver com essa batalha espiritual, segurando sempre o escudo da fé.
A fé é como esse escudo que nos protege dos ataques desses seres espirituais que querem nos derrotar. Aliás, é impossível não ver, não ouvir, não nos lembrarmos do livro O Peregrino ao lermos esse texto. De maneira maravilhosa, John Bunyan conseguiu representar esta realidade da vida do cristão como uma vida de batalha, como uma vida de luta, mas uma luta na qual nós temos ferramentas, armas que são dadas para nós pelo nosso Senhor, pelo general do nosso exército. E nós temos, caso usemos adequadamente as nossas armas, nós temos vitória garantida. Paulo continua explicando. Ele diz que o escudo da fé nos ajudará a apagar os dardos inflamados do maligno. Nós também precisamos de um capacete da salvação. Provavelmente Paulo está falando de uma consciência de que somos eleitos, de que somos predestinados, de que somos salvos e de que não podemos perder a nossa salvação, mas todos aqueles que lutam por viver em santidade perseverarão por causa da graça de Deus neles. Assim nós devemos ser cônscios, devemos estar conscientes da nossa salvação. O diabo vai tentar te acusar, ele é um acusador. Ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar bagunçar a sua consciência, ele vai tentar te convencer de pecado e dizer que não tem mais jeito para você. Você precisa usar o capacete da salvação para manter a sua mente no lugar contra as investidas infernais. E finalmente, Paulo diz, usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Primeira arma de ataque. Primeira arma que não tem a ver apenas com defesa, mas também com ataque. Aliás, é interessante quando Jesus Cristo falou que nós, como cristãos, as portas do inferno não vão resistir contra os ataques da igreja calcada em Cristo Jesus. O inferno não resiste quando a igreja ataca. E nós vamos lá no reino das trevas e somos os instrumentos de Cristo para arrancar pessoas que hoje estão nas garras do diabo, do mundo e da carne e trazê-las para a luz do Senhor. Nós fazemos isso com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. É curioso, porque quando chega no versículo 18, Paulo deixa as metáforas de lado. Ele deixa essas metáforas da armadura de Deus de lado e ele fala da oração. Paulo não quis metaforizar a oração, mas ele, de maneira literal, ele diz, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, vigiem com toda perseverança e súplica, orem também por mim. A última parte do que nós precisamos para entrar nessa batalha é a oração. Todo tipo de oração. Oração, súplica, oração no Espírito. Nós devemos orar. Paulo pede oração por si mesmo. Nenhum de nós é super-homem, nenhum de nós consegue entrar nessa batalha nas suas próprias forças. Nós precisamos da força que vem do alto e para isso a oração é fundamental. Cristão, lembre-se que você está numa batalha. A sua batalha não é apenas contra carne e sangue, mas a tua batalha tem a ver com as regiões celestiais, tem a ver com o mundo espiritual. E você é alvo do ataque de demônios incontáveis. Assim como Lutero cantou no hino Castelo Forte é o nosso Deus, nós sofremos ataques demoníacos. E para resistir no dia mau, para continuarmos de pé depois das batalhas, precisamos usar a armadura de Deus. Que assim você faça, que você se revista dessa armadura do Senhor e continue firme, cheio de oração, usando a palavra de Deus, usando a consciência da salvação, usando o evangelho da paz, usando a justiça, usando a verdade para a glória do Senhor.